Olá, futuros portugueses e futuras portuguesas! No vídeo de hoje eu vou te apresentar o Guia da Cidadania Portuguesa 2.0. Lançado em 18 de dezembro de 2023, a versão 2.0 do guia é ainda maior, mais completa, para você conseguir realizar o seu processo de cidadania com um livro que você vai ler digitalmente e entender todo o passo a passo que você precisa fazer de localização dos documentos, entender o seu caso, até você solicitar o seu cartão cidadão e o seu passaporte no consulado da sua região ou em Portugal. O Guia da Cidadania Portuguesa é o meu livro digital, onde tem todo o passo a passo completo para você conseguir fazer o seu caso de cidadania portuguesa e todos os outros casos da sua família. Eu já tinha lançado em 2022 a primeira versão desse guia e ela foi adquirida por milhares de pessoas pelo Brasil inteiro, inclusive brasileiros que moram em tantas partes do mundo, e essas pessoas conseguiram adquirir o livro digitalmente e fazer seus processos seguindo o passo a passo do guia. Com a experiência de ter esse guia, de saber que sim, as pessoas conseguem fazer o processo delas sozinhas apenas com um guia digital, que tem um passo a passo explicadinho, com linguagem para leigos, você não precisa trabalhar no mundo da cidadania, não precisa ser advogado, não precisa ser despachante, qualquer pessoa consegue fazer com a instrução correta, com o conhecimento correto. Eu adquiri ainda mais conhecimento sobre esse processo e também recebi feedbacks de centenas de brasileiros falando sobre algumas particularidades de seus casos, coisas que eles conseguiram solucionar, sugerindo capítulos para serem acrescentados ao guia, e aí eu falei, essa é a hora de fazer uma mega atualização e lançar o guia versão 2.0. Agora, o guia também vem acompanhado de algumas videoaulas para você conseguir entender algumas coisas que visualmente vão ficar muito mais claras do que apenas lá no estático do livro digital. Além disso, atendendo a pedido de centenas, milhares de pessoas, eu também acrescentei que agora vai ser permitido que você tire dúvidas por e-mail no guia, tá? Antigamente não era possível, agora vai ser. Outro ponto importante, o guia que antes tinha 18 capítulos, agora tem 31 capítulos. Eu vou dar uma lidinha aqui nos capítulos para você entender como é que funciona o guia. Para isso eu vou precisar de uma colinha, né? Porque eu não sei os 31 capítulos de cor. Mas vamos lá. Capítulo 1. A proposta do Guia da Cidadania Portuguesa 2.0. Capítulo 2. O direito à cidadania portuguesa. Capítulo 3. Os custos financeiros de uma jornada da cidadania portuguesa. Para você já começar aquele planejamento, para você entender quanto que você vai gastar dependendo de qual for a sua jornada. Entendendo o seu caso com exemplos claros. Eu coloquei vários exemplos listados dos casos mais comuns de cidadania portuguesa e expliquei passo a passo caminhos que você deve tomar. A Lei de Nacionalidade Portuguesa, que é a Lei número 37 de 1931. O regulamento da nacionalidade portuguesa. Sim, existe um regulamento que regulamenta a lei. Como que você localiza documentos no Brasil? Capítulo 7. Capítulo 8, como você localiza documentos lá em Portugal. Capítulo 9, pontos que você deve prestar atenção em qualquer documento. Eu ensino o que você deve olhar e prestar atenção em cada certidão de registro civil, seja nascimento, casamento, óbito e até em alguns outros documentos particulares dos casos de cidadania portuguesa, como o Registro Nacional de Estrangeiro, uma cédula portuguesa antiga e outros documentos mais, tá? O capítulo 10 é como você solicita uma certidão de batismo em Portugal. Capítulo 11, como você solicita uma certidão de nascimento em Portugal. Sim, são procedimentos completamente diferentes, tá? Capítulo 12, o que fazer em casos de erros e variação dos documentos. Basicamente, retificações que você pode acabar tendo que fazer no seu caso, tá? Capítulo 13, como apostilar documentos brasileiros. Sim, você tem que apostilar documentos brasileiros, sempre. Capítulo 14, como apostilar documentos portugueses. Sim, vou explicar para vocês como que vocês apostilam passo a passo, tendo acesso ao documento português, que órgão realiza o apostilamento em Portugal, como você paga esse órgão, como você solicita o apostilamento estando aqui no Brasil e recebe o documento apostilado de Portugal. Capítulo 15, transcrição de casamento em Portugal, que é o ato de reconhecimento do casamento de um cidadão português lá em Portugal.
Capítulo 16. Alternativas quando não se tem a certidão de nascimento do cônjuge de português, ou seja, o marido ou esposa do português, você não está achando a certidão de nascimento dele de jeito nenhum, seja se ele é um brasileiro, seja se ele é um outro estrangeiro, espanhol, italiano, alemão, etc. Aqui no Brasil tudo é possível. O que você faz se você não localizar? Capítulo 17, processos de filhos de portugueses, maiores e menores de idade. Capítulo 18, processos de netos de portugueses, maiores e menores de idade. Capítulo 19, a novidade dos processos de netos transferidos para o Arquivo Central do Porto. Detalhe passo a passo como isso foi feito e coloco casos que a gente já teve na JCP que foram transferidos e concluídos com sucesso. Capítulo 20, processos por casamento. Como que você faz o processo de um marido ou esposa de um cidadão português. Capítulo 21, como solicitar antecedentes criminais em outros países. Estados Unidos, os maiores da Europa e o Japão. Estão elencados lá. Capítulo 22, escrevendo uma carta ao conservador do seu processo. Sim, eu ensino a você como que você fala com o conservador. O que você deve afirmar nessa carta que você está mandando se você precisar se comunicar com ele para explicar alguma particularidade do seu processo, ou até para quando você for responder a uma exigência, né, como se diz no mundo da cidadania portuguesa. Capítulo 23, enviando o seu processo para Portugal. Capítulo 24, acompanhando o seu processo de nacionalidade portuguesa. Capítulo 25, documentos portugueses que você deve tirar após a conclusão do seu processo. Capítulo 26, consulados do Brasil, todos eles, que área eles atendem, todos os contatos e como funcionam. 27, momentos que advogados são obrigatórios. Sim, vai ter alguns momentos que você pode precisar de advogados por alguma questão da sua família. Um momento é, por exemplo, reconhecimento de divórcio em Portugal, se você precisar. Capítulo 28, conservatórias que você deve evitar. Importantíssimo esse capítulo. Capítulo 29, estudos de caso para você entender mais. Aqui no capítulo 29, eu montei, foram aulas ao vivo, que rolaram com alunos meus da JCP, que já fizeram processos deles, e eles vão contar o passo a passo do caso para ver como eles solucionaram cada questão, para vocês entenderem o desafio, e o caso de cada um deles pode ser parecido com o seu, tá? Eu estou sempre atualizando esse capítulo com videoaulas nele, então não deixa de prestar bastante atenção no capítulo 29. Capítulo 30, uma reflexão sobre autoconhecimento e cidadania portuguesa. Nesse capítulo, eu te convido a uma reflexão se você está pronto para fazer a sua jornada toda da cidadania portuguesa ou não. Capítulo 31, nossos contatos aqui meus e da minha empresa, redes sociais, para você ter acesso a todo o meu conteúdo. Lembrando que além do livro digital, que tem todos esses capítulos escritos, você também vai receber videoaulas, você também vai poder tirar dúvidas por e-mail durante um ano, você também vai ter acesso à plataforma com todas essas videoaulas gravadinhas lá para você assistir quando você quiser, no horário que você quiser. Qualquer dúvida que fique, você fala comigo por e-mail, comigo ou com a minha equipe, e vai ser respondido em até 72 horas, tá? Se você quer adquirir o Guia da Cidadania Portuguesa 2.0, não deixa de clicar aqui embaixo, o link para adquirir ele tá na descrição desse vídeo. E se você ficou até o final do vídeo, eu te informo, coloca lá desconto YouTube, que você vai receber 10% de desconto no seu e-book só porque você me assistiu até o final, tá bom? Aproveita o desconto YouTube, coloca lá bonitinho quando você for adquirir o seu guia, que você vai receber 10% de desconto, tá? E aí você vai ficar ainda mais feliz, só porque você assistiu esse vídeo até o final. Não esquece de se inscrever aqui no canal e também dar aquele like para espalhar a palavra da cidadania portuguesa. Um beijo, até o próximo vídeo.